Tá, beleza. Então agora você já entendeu que você precisa focar na parte lógica, mas como que você trabalha isso, né? Como que a gente vai conseguir utilizar de algumas técnicas para que você consiga voltar a pensar de uma forma lógica? Você vai entender o que eu quero dizer agora, tá? Então, o que que isso significa? Ao nascer, a gente começa a evoluir ali do estado de bebezinho, né? Então a gente vai explorando o mundo, a gente vai entendendo algumas etapas que a gente precisa executar antes de executar outras, como por exemplo, olha, se eu quero sair aqui do sofá até o quarto dos meus pais, por exemplo, eu preciso dar um passo, para dar um passo eu preciso levantar. Então, nesse primeiro estágio da nossa vida, a nossa mente é muito focada em executar os passos, né? E elaborar esse passo a passo. Só que depois, com o tempo, a gente acaba otimizando todas essas rotinas, colocamos essas rotinas numa memória muscular e a gente acaba executando as coisas no modo piloto automático. A gente não pensa mais em como escovar o dente, como dirigir um carro, como abrir uma porta, simplesmente a gente faz. E é ótimo isso, porque imagine a quantidade de energia que a nossa mente teria que gastar para repensar tudo de novo. Então, assim, não fica chateado com você, eventualmente, de você não ser bom em lógica. Na verdade, tudo isso é um truque da evolução para que você não tenha que ficar gastando de novo toda essa energia para aprender tudo de novo. Então, isso é o seu cérebro trabalhando em modo de otimização, em modo otimizado, ok? Só que, meu velho, um computador não pensa assim. Um computador ele não tem essa estratégia. Um computador, eu costumo dizer que ele não é inteligente como a gente. Ele não tem essa estratégia de otimização. Talvez tenha um dia, talvez sim, mas por hora não, beleza? E isso também não vai acontecer tão cedo. Então você, como um profissional, um programador, que você precisa resolver problemas, né? Você precisa propor soluções através de tecnologia, através de código. Você precisa ser a babá do computador, a babá ali que vai ensinar o passo a passo para ele. E como que vai ser esse passo a passo? Vão ser em formas de instruções detalhadas. São instruções que você vai passar através de linguagem de programação, beleza? Então o computador, como programador, a sua função é escrever essas rotinas detalhadamente utilizando uma linguagem de programação. Claro que, no início, respeitando aquelas três etapas: entendimento, lógica e código, beleza? Porque lembre-se, se você senta na frente do computador e nenhum comando sai e a sua mente trava, é muito provavelmente porque você está com um problema na etapa anterior, que é essa etapa, que é a etapa lógica, ok? Mas antes disso, antes da gente sair escrevendo código, sair por aí digitando como se fosse um hacker, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para resolver isso? Vamos treinar. Vamos começar aqui treinando com 3 exercícios bastante simples em que eu mostro para você essa evolução, esse passo a passo. Então vamos imaginar que a gente vai criar aqui um algoritmo de mascar chiclete. Quando você pega um chiclete, uma bala, o que você costuma fazer? Primeiro, você, obviamente, pega ali seu chicletinho, sua balinha do bolso ou da bombonière, do potinho, e depois você começa a retirar o papel. Você, obviamente, mastiga essa balinha, né? E depois você, de preferência, joga esse papel no lixo. Beleza? Uma etapa bastante simples. Provavelmente, quando você passar isso para o computador, vai funcionar? Não, porque pegar o chiclete envolve N microações, como, por exemplo, pensar onde o chiclete está. Se o chiclete está no seu bolso, ou se o chiclete está na bombonière, quantos passos você precisa até chegar ao potinho de doce, enfim. Mas é aqui que a mágica começa a acontecer. Você não tem que começar de um algoritmo complexo, um algoritmo complicado. Começa a elaborar o seu passo a passo, inclusive na sua mente, elabore por números, beleza? Então, cara, fecha o olho, dica que eu tenho para você. Fecha o olho. Por que você vai fechar o olho? Porque a sua visão ocupa um espaço mental alto no seu cérebro. Gasta muito neurônio para enxergar, para ver as coisas. Então você vai fechar o olho e você vai ficar pensando, cara, então peguei o chicletinho, bom, então eu só passo um. Não é ficar igual o Chico Xavier, não. Depois você vai retirar o papel, depois vai mastigar. Enfim,
fecha o olho e começa a imaginar. Tem pessoas que têm essa facilidade a fechar o olho, assim como eu. Tem pessoas que têm facilidade em pegar o papel e ficar rabiscando, não interessa. Utilize o que for mais fácil para você e não se estressa, tá? Porque, como eu disse, você vai começar a sua atividade lógica hoje e você vai terminar quando? Nunca, beleza? Nunca. Por quê? Porque você vai, obviamente, aperfeiçoando a sua lógica. Agora vamos pensar num algoritmo um pouquinho mais complexo, que seria o exercício número 2, beleza? Vamos imaginar um algoritmo em que você precisa decidir se você vai estudar ou vai ir para a praia, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, isso aqui é o algoritmo que eu chamo de algoritmo sextou. Então vamos imaginar que você primeiro precisa decidir entre essas duas ações. Quando você vai para a praia, piscina, etc., clube de campo, o que você precisa, primeira coisa a fazer? Cara, ver a previsão do tempo. Por quê? Porque, bicho, chuva com praia não combina, né? Igual aquela história lá do descer redondo, mas enfim. Então, o que acontece? Primeiro passo, eu vou ver a previsão do tempo. Segundo passo, se fizer sol, o que eu vou fazer? Cara, vou à praia, vou ao clube de campo, vou na piscina, vou tomar um sol na laje, não interessa. Eu vou fazer alguma coisa com planos fora de casa. Se não, beleza, se tiver chovendo, o que eu vou fazer? Eu vou ao shopping? Não, eu vou estudar, certo? Eu vou estudar, beleza? Depois eu vou almoçar, ver uma TV e depois eu vou dormir, beleza? Então veja que nessa primeira etapa, além de eu pensar passo a passo, perceba que você criou um desvio de fluxo, beleza? Esse desvio de fluxo é importantíssimo em algoritmos, porque é aqui que o computador faz a gente ter a impressão, tá certo? A impressão que ele é inteligente, porque ele tem a capacidade de criar, de realizar microdecisões. Decisões simples, beleza? Não é tipo a decisão se eu vou casar ou comprar uma bicicleta. São decisões mais simples. Do tipo, qual é a temperatura? Qual é a previsão do tempo? Não chuva. Chuva, não chuva. É isso que ele pensa. E ele consegue tomar essas decisões. Só que, a partir do momento que você começar a encadear essas microdecisões, esse programa ele acaba tendo a possibilidade de tomar algumas decisões mais elaboradas, como, por exemplo, os carros autônomos de frear. Ele tomou uma decisão baseado em quê? Em microações, microdecisões que culminaram numa decisão final, beleza? Então olha só que interessante, esse algoritmo você pode utilizar, ok? Agora, um outro algoritmo, que é o algoritmo de descascar batatas. Primeira coisa, você vai pegar a faca, bacia e batata. 2, você vai colocar água na bacia. 3, olha só que interessante. Enquanto houver batatas, o que eu faço? Eu as descasco. Então, nesse terceiro exemplo, a gente começa a introduzir aqui a estrutura de enquanto algo, enquanto houver batatas. Então perceba que com poucas linhas de instrução, isso aqui não chega nem perto a código, por hora se contente com esse formato, que a gente vai aprender uns formatos mais sofisticados, códigos sofisticados mais à frente, mas por hora a gente vai se contentar com isso. Então assim, enquanto houver batatas, aonde? Na bacia, eu as descasco, tá? Esse enquanto aqui é extremamente importante na lógica e na programação, porque, de novo, faz com que o meu programa se torne um robô incansável. Ele faz algo enquanto uma decisão não for concretizada. Enquanto houver batatas na bacia, eu as descasco, beleza? Esse formato, ele é um formato que é chamado de narrativa. Nós temos 3 formatos para descrever algoritmos, que é a etapa de lógica, que é a etapa intermediária, que é a qual a gente está agora. A gente tem a narrativa, a gente tem os fluxogramas e os pseudocódigos. Tá, mas por que eu não uso fluxograma, por exemplo? Porque, cara, fluxograma não é prático de você fazer, beleza? Ele é mais utilizado em artigos, papers, é mais utilizado em academia, em faculdade, para descrever artigos científicos, que não é o seu caso agora. O seu caso é pegar uma ferramenta que você já sabe executar, porque qualquer pessoa já viu pelo menos
uma receita na vida, encadear isso em forma de número e pensar em estruturas. Estruturas sequenciais, estruturas de decisão, como a gente viu no número 2, e estruturas de repetição, como a gente viu no exercício número 3. Beleza? Então, quais são os próximos passos agora? Próximo passo: treinar com os exercícios que eu deixei anexo nessa aula. Eu deixei alguns exercícios para você treinar. E de novo, cara, é provável, é muito provável que você não vai conseguir fazer todos esses exercícios de forma tão detalhada. E por isso é importante que você não fique chateado consigo mesmo, porque a sua mente deixou de pensar dessa forma. Porque você tinha que pensar assim no momento da sua vida, agora você pensa de forma otimizada. Para quê? Para que você possa aprender coisas diferentes, como por exemplo, o que você está aprendendo agora, tá bom? Então, segue essa lista de exercícios que eu deixei anexo aqui. Não tem certo, não tem errado. Faça da sua forma. Quanto mais linhas e formatos de estrutura você conseguir colocar, melhor. Se não, cara, não se estressa. Segue o jogo. Como eu disse, essa linha de estudo você vai começar hoje e nunca vai acabar. Beleza? Nunca, não for, que eu quero dizer assim, no sentido figurado, né? Que você não vai colocar um ponto aqui agora, eu sei todas as lógicas do mundo. Impossível. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Vamos seguir então para a próxima aula agora com um exercício um pouco mais elaborado.